Boa noite a todos meus queridos amigos e irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar reinando em todos os corações. Hoje, domingo, primeiro domingo de janeiro de 2020. Quem pensaria em chegar já o ano 2020, né? E hoje é o primeiro domingo. E hoje na igreja, na nossa igreja, é o culto da família. E o nosso culto hoje está sendo transmitido ao vivo, ou seja, é de costume a nossa igreja transmitir um culto ao vivo. Mas hoje nós não estamos na nossa igreja, estamos na nossa residência. Por quê? Porque na quinta-feira, quando saímos da igreja, já estava uma chuva muito forte aqui na cidade de Mongaguá. E chegar aqui em casa, eu tive que deixar o carro dormir lá na esquina, ou seja, a quase 300 metros da minha casa, porque aqui está um lago, né? E o carro não conseguiria chegar até aqui. E graças a Deus, depois a chuva baixou, colocamos o carro para dentro da garagem, mas tivemos que levantá-lo, né? Colocamos aquele suporte para levantar ele do chão por causa da água, senão a água ia entrar dentro dele. Na sexta, no sábado, tivemos muita chuva. A água chegou até penetrar aqui dentro de casa, mas graças a Deus, Deus nos livrou. Não perdemos nenhum móvel, graças a Deus, dessa vez, né? Essa é a terceira vez que a água entra aqui em casa. E eu só tenho que agradecer a Deus, né? Então, o nosso culto hoje vai ser online aqui na nossa casa, porque, como eu acabei de falar, meu carro está suspenso no alto, né? Porque ainda está ameaçando chover, está muito escuro lá fora. E se nós sairmos, não vamos conseguir adentrar. E lá fora, sem demagogia nenhuma, a água está quase perto do joelho, da minha garagem para fora. Então o carro também não consigo tirá-lo, né? Para quem passa reto, passa rapidinho, vai. Mas quem sai da garagem para manobrar, vai acabar ficando. Mas o importante é que as escrituras falam, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu os aí estarei. Isso é Jesus Cristo. Né? Falando que Deus o anunciou, né? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Aqui em casa estamos em 5 pessoas, né? Eu tenho certeza que tem os irmãos da igreja que já nos acompanham, também vai estar presente ouvindo o culto de hoje. E para sem mais delonga, né? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 24. Deus me falou nessa parte da tarde de hoje para me falar um pouco de Mateus capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 8. E depois nós vamos para 1 Timóteo 4, de 1 a 10. É muito importante o que nós vamos falar para o crescimento espiritual de cada um de nós. Mas antes vamos orar, Deus. Vamos orar ao Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, seja que essa mensagem como transmitir para todos os irmãos que estão online, que eles possam compreender, Pai, o significado das suas palavras e o cumprimento das Escrituras como já está sendo cumprido nos dias atuais, para que eles possam assim reviver cada vez mais em esperança, em fé em Ti, sabendo que Tu já estás próximo cada vez mais. Tudo isso nós te pedimos em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Como nós falamos na quinta-feira, a gente está no estudo do Apocalipse, e falamos que Deus, Jesus, né, está à porta da nossa casa, ou seja, próximo cada vez mais. E talvez alguns não compreenderam ou compreendem, mas não... Deus mandou falar de novo, mas não vou falar sobre isso, eu vou falar coisas atuais, né? E nós vimos que cada vez mais Jesus está aproximando. Então vamos ler aqui em Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao 8, né? Então vamos. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se deles os seus discípulos, para lhe mostrarem a escritura do templo. Não, a estrutura do templo, não é escritura, é estrutura.
Versículo 2. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não sejais derrubada. Versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Agora que é a parte mais interessante para a nossa mensagem. E Jesus respondeu, versículo 4, disse-lhe: acautelai-vos, ou seja, acalma, que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane, muitos estão sendo enganados, mas vamos lá. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é misto, ou seja, é mistério, que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Portanto, se levantará nações contra nações e reino contra reino, e haverá fome e peste. Peste aqui quer dizer doença. E terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Ou seja, Jesus está falando aqui que isso seria os princípios de dores, ou o princípio da tribulação. O que eu quero trazer com essa palavra de hoje? Nós estamos vendo pela televisão, e eu gosto muito da Globo News e Record News, não fazendo propaganda. Mas nós vimos, não só eu quem assistiu, que o Irã, né, que é contra Israel, ele falou que se ele jogar, o Irã, o governo do Irã, se jogar aquelas bombas que ele tem todas lá em Israel, sumiria do mapa. Talvez você, meu irmão, meu amigo, vai falar assim: ah, mas é lá longe, nós não temos nada com isso. Preste atenção. Israel, o povo de Israel, é a menina dos olhos de Deus. O povo de Israel é o povo escolhido por Deus. É o primeiro povo que Deus escolheu para si, para que eles o adorem e o busquem em verdade. Se eles não estão buscando, nós não temos nada com isso. Mas eles são a menina de Deus. E as Escrituras falam: se te bendizeres, eu o bendizerei. Se falares mal, de mal eu te falarei de ti. Também está nas Escrituras, mas não está nessas palavras que eu falei, está em diferente essa palavra. Qual é a diferença? Se nós ficar contra Israel, falar mal de Israel, estamos provocando a Deus. Se nós orarmos por Israel e pedir que Deus o proteja, que Deus vai proteger o povo de Israel, naquela época protegeu como vai proteger no dia de hoje. Se você está orando por esse povo, você também está sendo abençoado. Então o que eu quero dizer com isso? Nós cristãos, eu não estou vendo, desculpe falar, ninguém fala assim: vamos orar pelo povo de Israel que está em conflito. Vamos orar para aquele povo, para que não haja morte, não haja muito derramamento de sangue. Porque o povo de Israel é menina de nosso Deus. E o que acontecer contra Israel também nos atinge aqui no Brasil, povo brasileiro. Nós sabemos quando Israel estava, o Brasil cortou relacionamento com Israel, o país afundou, nosso país afundou no caos. Quando voltou a ter aquela união com Israel, nosso país melhorou, está melhorando cada vez mais. E o povo de Israel é um povo amigo, é um povo irmão. Nós vemos naquele desastre de Brumadinho, o povo de Israel mandou aquela equipe especial ficar aqui vários dias ajudando, colaborando.
Não só no Brasil, mas no mundo todo eles ajudam, porque eles têm mais em combate, sabe, quando cai prédio, essas coisas, desastre ecológico. São um povo preparado para a guerra, preparado para tudo, né? O que eu quero dizer com isso? Mas pastor, hoje você está falando sobre Israel, não está falando sobre o que o senhor acabou de ler? Não, tudo está aqui dentro dessa escritura. Porque aqui já falou, quando houver esses rumores de guerra, nações contra nações, é que está aproximando a vinda de Cristo. E a vinda de Cristo está aproximando cada vez mais. E aqui fala ainda, cuidado que muitos vão vos enganar. E muitas pessoas estão sendo enganadas. Como assim? Talvez você esteja pensando. Porque o pessoal aqui no Brasil está levando até na brincadeira, na merme, né, que fala assim, né? Tirando sarro do soldado do Brasil, que está indo de jipe, pulando, não sei o que, caindo, né? Mas não está levando a sério. Nós estamos à porta da Terceira Guerra Mundial. E a Bíblia fala que vai ter essa guerra e talvez não chegue a via de fato gerar o mundo todo, mas vai ter uma guerra e o mundo todo vai estar preparado, já entrando nessa guerra, aonde vai surgir quem? O anticristo, para apaziguar esta guerra. Então o que eu quero dizer com isso? Que está se cumprindo tudo dentro das escrituras. Mas o povo não está sendo levado a olhar, a meditar nas coisas que estão se cumprindo. E eu senti no coração de levar as mensagens do Apocalipse toda quinta-feira, que nós estamos trazendo aqui na nossa igreja e também ao culto ao vivo, sobre o livro do Apocalipse, para nós compreender e ver e trazer para os dias atuais e ver o que está acontecendo, para que possamos ficar espertos. Porque tem muitos irmãos adormecidos, tem muitos irmãos não se preocupando com nada. Talvez você, mas pastor, você vai se preocupar com guerra? Não, não é isso. Nós não estamos preocupados com a guerra. Eu estou preocupado que as pessoas, se tiver uma guerra, Terceira Guerra Mundial, uma exposição, começar agora a guerra, né? Quantas pessoas vão morrer? E quantas pessoas não têm Cristo no coração? Aí é o ponto fatal. Quantas pessoas estão brincando de ser crente? Quantas pessoas ainda não ouviram falar de Deus? Quantas pessoas não têm Deus no seu coração? Fala da boca para fora, mas não tem no seu agir. Também não estou questionando a vida de ninguém. Isso é cada um com Deus. Mas me preocupa muito, porque são vidas que vão perecer carnalmente, né, porque vai morrer esse corpo, e espiritualmente também, porque aquela sua alma vai para o julgamento e será condenada, porque ainda não aceitou Cristo, porque ainda não acredita em Cristo Jesus. E nós que dizemos que somos filhos de Deus, que dizemos que somos cristãos, não estamos levando a palavra do Senhor a sério. Alguns. Por quê? Porque não está falando o cumprimento das Escrituras. Muitos estão preocupados com louvores, cantar bem, muitos estão preocupados em encher as igrejas, né? Muitos estão preocupados com qualquer tipo de outras coisas, infelizmente, dentro da igreja. Estão preocupados se a igreja está bonita, se não sei o que, pá. Mas não é isso. O que nós temos que estar preocupados é em pregar o Evangelho. Nós temos que estar preocupados em espalhar as boas novas, porque as Escrituras estão se cumprindo. Hoje, talvez você, agora eu estou ao vivo, mas talvez mais tarde você vai ouvir esse vídeo, você que está chegando da sua igreja hoje, foi para o culto da família, em todas as igrejas que tem hoje, né? A gente bota esse nome, culto da família, que é o domingo. Será que seu pastor falou sobre a guerra que pode vir, a terceira guerra? Será que ele mandou você orar mais e mais pelas almas para aceitar Cristo Jesus? Será que ele falou para você evangelizar mais com amor, pregar mais a palavra de Deus, o arrependimento? Ou ele falou em prosperidade, que vai melhorar a situação financeira, outras coisas mais,
né? Não estou julgando, gente, mas eu estou falando que eu sinto no coração de falar abertamente para vocês que me acompanham aqui pelo Facebook, pelo YouTube, né, os cultos da nossa igreja, porque nós temos que nos preocupar, e muito, porque nossa família, nossos filhos, nossos bisnetos, tataranetos, vão vir por aí, né? Temos que se preocupar com o nosso próximo, temos que se preocupar com a nossa família, preocupar com os irmãos, porque todos têm que andar reto no caminho do Senhor. E todos têm que ter oportunidade de ouvir falar de Deus. E as igrejas, infelizmente, quando eu falo igreja, agora estou falando aquela de alvenaria ou congregação, não está pregando a vinda de Cristo. Não está pregando o arrebatamento. Não está pregando que o fim do mundo está próximo. Eu sei que eu já falei em vários cultos, em várias mensagens, que quando eu estava jovem, falava que 2000 não passará, etc, etc. Mas 2020 está aí. Talvez se você fosse analisar daquele jeito, eu ia pensar, está longe. Não. Você olha as escrituras que está aí. Naquela época não existia rumores de guerra entre... Né, tinha aquela briguinha costumeira desses países, né, lá para a Arábia Saudita, para esse lado, que sempre brigaram. Mas dessa vez, o Irã falou sério. Se ele quiser jogar as bombas que ele tem, Israel some do mapa. Se Israel sumir do mapa, eles tentar fazer isso, que eles não vão conseguir, quer dizer que eles estão querendo que essa guerra se prolongue e torne-se uma guerra mundial. Então, a minha preocupação é que nós, cristãos, devemos ter, isso, de pregar o Evangelho. Não se preocupar com a guerra, mas devemos orar pelos nossos irmãos em Cristo. Porque o povo de Israel é o povo escolhido. Nós somos os gentios e nós estamos engrupados, palavra difícil, né? Junto com o povo de Israel, que vai morar no céu. Então, serão todos os israelitas? Eu não sei, mas eu te falo que 70% são do povo israelita. Vamos continuar agora a nossa mensagem em 1 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 10. E também se encaixa no que está vendo no dia de hoje, e lá fala para nós termos cuidado, porque muitos serão enganados. Aqui fala 1 Timóteo 4, de 1 a 10, e o título aqui na minha Bíblia está escrito: Apostasia nos últimos tempos. É o que está acontecendo, a apostasia. Vamos lá. Mas o Espírito expressadamente me diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé. O que está acontecendo? Muitas pessoas estão pecando, estão se afastando das igrejas, não, até aí, se afastar da igreja, tudo bem, é um direito da pessoa, quer congregar em outra, ou quer ficar naquela, aí, mas não, aqui está falando que está se afastando da fé. Aí quando você está se afastando da fé, você está afastando de Deus, você está afastando do amor de Deus. É isso que é o mais perigoso. Dando ouvido a espíritos enganadores e às doutrinas de demônios. Está cheio. Hoje mesmo eu compartilhei nessa página aqui uma mensagem que eu recebi de um pastor, que as igrejas estão parecendo boate. E eu falei, cada um assista o vídeo, dê sua opinião. Ainda não fui ver quantos deram opinião, né? Mas aí, só para mim ter ideia, se sou só eu que estou ficando muito velho, já pro lado do gaga, né? Mais forte, né? Que o pessoal fala. Mas a gente está sentindo que as igrejas tomaram um novo rumo. O rumo agora é prosperidade, a igreja cheia, a igreja não sei o quê, né? E nós estamos se afastando da fé. Porque eu sempre falo que igreja é um lugar que nem um hospital. Nós vamos ali para ouvir a palavra de Deus, ou seja, vamos ali tomar uma dose de remédio para fortalecer a nossa saúde.
espiritual. Vamos ali, junto com os demais irmãos, orar, glorificar ao nome de Deus. Não vamos ali para nos divertir, nem muito menos para fazer show ou demonstrar alguma coisa. Vamos ali sim para glorificar e buscar mais a presença de Deus na nossa vida. O mosquito aqui querendo me morder aqui, hein? O mosquito mordendo aqui. Vamos ali mais buscar a presença de Deus e orarmos junto com os demais irmãos, num só propósito de glorificar a Deus. Vamos continuar. Versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. Versículo 3. Proibindo o casamento, né? Casamento hoje em dia está difícil, né? E falando que hoje em dia, sem falar nada, né? Que estão aceitando outros tipos de casamento que não está nas escrituras. E ordenando abstinências dos manjares de Deus. Criou para seus fiéis. Qual é o manjar de Deus para os seus fiéis? Oração, jejum, comunhão espiritual, comunhão material. Material também, tem que estar os irmãos tudo junto, né? Numa só propósito, num só desejo de glorificar Deus e fazer tudo pela obra de Deus. Então, aí, quando a gente faz a obra de Deus, também cai o lado material. Mas muito hoje em dia não pensa isso, né? Muito quer ir para a igreja fazer outras coisas, menos saborear da palavra do Senhor. Muitas pessoas vão menos para ouvir que Deus tem para falar para ele, né? Muitos vão para ter uma revelação de um irmão falar qualquer coisa, uma revelação, que ele vai se dar bem, que ele vai progredir. Já pensou, eu nunca vi na igreja esse tempo todo alguém falar assim, ó, Deus vai te chamar hoje, esteja pronto. Nunca vi ninguém falar isso. Ó, amanhã tu vai ser atropelado. Pode ter certeza que você vai ser atropelado. Mas mantenha a sua fé. Não. Deus vai te livrar disso, Deus vai fazer aquilo. Tudo só bom e prazeres, né? Nunca vai falar que você vai ter uma dificuldade, nunca vai falar que você vai perder seus móveis, como, né, perdemos nas primeira vez que choveu aqui. Nunca vai falar assim, ó, vai encher hoje de água lá, né? Mas nós já estávamos prevenidos, né? Porque como eu falei minha esposa, eu vi na previsão 3 dias de chuva forte. E eu senti que algo poderia acontecer. Graças a Deus foi 2 dias de chuva fortíssima, mas não perdemos nada, para a graça de Deus, né? Perdemos assim, um pouco de sono, ficamos acordados, preocupados, mas Deus estava conosco. Mas vamos continuar. Versículo 4. Não, vamos continuar o 3. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, e para os que conhecem a verdade, a fim de usares deles com ações de graça. Né? O versículo 4 fala, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeite sendo recebido como ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, quantos estão firmes e fortes nas orações? Quantos estão buscando mais a Deus? São poucos, né? São poucos que estão cada vez mais nos manjares do Senhor. Qual é os manjares do Senhor? É aquele manjar gostoso, né? Do Senhor. É orar, é louvar, é buscá-lo, não só nas horas difíceis, mas nas horas agradáveis e as horas tristes também, e sentir a presença do Senhor quando você está alimentado espiritualmente. É isso que está faltando na vida de todos nós cristãos. Está faltando nós buscarmos mais a Deus, buscar mais compreensão das suas palavras e praticá-las. Deixar o mundo de fora,
vê o mundo não com os olhos carnal, mas com os olhos espiritual. Porque os olhos espirituais nossos, né, estão sendo tampados, estão colocando óculos escuros em todos nós, vamos falar assim, né? E você vê que está um dia belo lá fora, tudinho. E quando você vê, tira o óculos, você vê aquela claridade forte, chega a doer as vistas, assim, você vai assim, para você não ver direito o que está acontecendo pelo mundo afora. E as escrituras de Deus estão se cumprindo. Cada dia mais, cada dia que passa, cada hora que passa, está se cumprindo. Eu sempre falo com meus amigos, irmãos e fiéis, né? Aqui também pelo WhatsApp, que nós temos todo dia a nossa devocional, que devemos buscar cada vez mais a presença de Deus, porque Deus está cada vez mais próximo. E tudo isso está fazendo as pessoas que não estão buscando a Deus achar que o mundo lá fora está uma verdadeira bonança, está um verdadeiro paraíso, né? E nós não vemos isso, porque os olhos nossos estão bem abertos espiritualmente. E nós sentimos que o inimigo, infelizmente, está ganhando muitas almas para ele. E nós, cristãos, devemos estar lutando como soldados de Cristo, junto com os anjos de Deus, para fortalecer o reino de Deus. Estamos ficando meio desleixados, largados, vamos falar assim, né? Porque a gente vê que poucas pessoas estão falando de Deus. As pessoas falam com outras assim, você está ruim, você está com problema, vai na igreja para orar. Você está com isso, vai na igreja fazer uma corrente, vai não sei aonde fazer não sei o que lá. Mas nunca fala assim, vai na igreja buscar Deus, vai na igreja junto com os demais irmãos, fortalecer a sua fé para que você possa ficar mais firme com Deus. Quando você está mais firme com Deus, Deus vai te abençoar, Deus vai te restituir o que você perdeu, Deus vai estar caminhando ao seu lado. A gente não vê isso. A gente vê tantas outras coisas que as pessoas falam para a outra ir na igreja, mas não fala para ela ir ler mais as escrituras, buscar mais a Deus, orar mais e mais. Você não vê as pessoas, são poucos. E falar para as pessoas, se prepara, porque cada dia mais está bem breve a volta de Deus, a volta de Cristo Jesus. Fique com essa mensagem nesta noite de domingo. O céu lá fora está escuro, poderá chover, mas está entregue na mão do Senhor. Eu desejo a todos um bom domingo, que eu sei que foi um bom domingo em famílias, né? Vocês se divertiram, comeram aquela macarronada com a mamãe, né? Com a esposa, com os filhos, e Deus esteve presente no seu lar, que você agradeceu pela alimentação, agradeceu por tudo. Então isso é importante. Talvez agora você esteja na igreja, na sua igreja, louvando a Deus, né? Quando chegar vai ouvir essa mensagem. E para aqueles que estão ao vivo comigo ouvindo essa mensagem, que não pôde ir na igreja, ou porque vários motivos, mas assiste a palavra de Deus, não só eu que prego, mas várias pessoas pregam, tem as suas igrejas online, né? E você está ali orando, buscando a Deus. O importante é isso, é buscar a Deus aonde quer que esteja, em qualquer momento. Que Deus os abençoe e nos guarde. Amanhã, segunda-feira, que possa ter uma semana de paz, uma semana de luta, mas sabendo que vai ser vencedor, né? Amanhã já começa a pagar as contas, né? As contas começam já a chegar para todo mundo, né? Aí começa a acabar a alegria das festas que passou, né? Tem gente que gastou um pouco a mais, mas tem gente que já estava um pouco apertado, mas tenha fé, que tudo vai se resolver, você vai conseguir pagar, você vai conseguir sobreviver. O mais importante é entregar tudo na mão do Senhor, e que Deus possa nos dar uma semana abençoada na sua presença, que você possa estar firme e forte cada vez mais na sua presença. A meus queridos irmãos da nossa igreja, que foi avisado que nós não ia ter o culto físico, ou seja, lá na igreja, por causa desse problema, mas está nos acompanhando. Um beijo no coração de todos, e terça-feira estamos lá, hein? Se Deus quiser, e se Deus não vir antes nos buscar, terça-feira vamos estar lá com o culto da palavra do Senhor, aqui na rua Marcelino Rodrigues de Meire,
805, aqui no bairro Agenor de Campos, cidade de Mongaguá, atrás da piscina municipal. Aqueles irmãos que moram ali pro lado da rua da igreja ali, eu sei que lá para baixo está lotado de água também, né? Meus queridos irmãos sofrendo. Nós que moramos aqui nessa cidade sofremos com tudo, né? Falta de médico, falta de saúde, falta de emprego, e a água que aqui é demais, né? Mas Deus, vamos ter fé que Deus vai nos honrar, nos glorificar, e nós estamos agradecendo a Deus por tudo, porque tudo que temos, tudo que recebemos é porque merecemos. Mas Deus sabe, aquele que o busca, Ele guarda. Aqueles que têm fé, permanece firme e forte. Que Deus os abençoe e os guarda.